Pai do Senhor, meus irmãos, o Walson Salles falando aqui, tudo bom? Gravando um vídeo aqui sobre um tema importante hoje, o tema e sobre os alegados erros da Bíblia. Como explicar as possíveis contradições da Bíblia. Nós vamos falar sobre alguns princípios, tá? Alguns princípios, indicar alguns livros, tá bom? Então, a primeira coisa que devemos fazer é perguntar o que o crítico quer dizer com contradição, tá? E pedir exemplos de contradição. É um ponto importante. Você se depara com um crítico, ele diz, olha, a Bíblia está cheia de erros, cheia de contradições a você. Primeiro, o que você quer dizer com contradição e com erros, tá? Segundo, me dê exemplos. Aí você vai trabalhar. Nós não temos a obrigação de saber tudo, tá? Nós não temos a obrigação de saber tudo, então você vai trabalhar, pesquisar, tentar responder da melhor forma, tá? O motivo disso é que temos que analisar caso a caso para ver se trata realmente de uma contradição ou se é apenas um erro de interpretação. É muito comum quando alguém vem dizer, olha, tem um erro na Bíblia, tem uma contradição na Bíblia, e é muito comum quando a gente se depara, senta para analisar juntos, para avaliar essa crítica, esse erro, entre aspas, essa contradição, entre aspas, a gente vê que é apenas um erro de interpretação do crítico, tá? É um problema sério. Há também uma grande diferença entre contradição e diferença entre os testemunhos, tá? Contradição é, por exemplo, o Walson Salles está vestido com uma camisa amarela gravando esse vídeo e ao mesmo tempo com uma camisa azul. Isso é uma contradição, tá? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E outra coisa é ter uma pequena diferença entre os relatos, tá? Entre os testemunhos. É importante essa diferença. Por exemplo, sobre a ressurreição de Jesus, quem entrou no túmulo primeiro ou quem saiu primeiro, tá? Isso é irrelevante, isso é periférico. Então, existem diferenças pequenas nos relatos dos 4 evangelhos, e se todos os relatos fossem exatamente iguais, os críticos diriam que eles apenas copiaram um dos outros, tá? Isso é importante fazer essa diferença. Tem um livro de Simon Greenleaf, o Testemunho dos Evangelistas. Ele diz que ele é um jurista, foi um jurista americano, e ele diz que para um testemunho verdadeiro de diversas pessoas ser aceito no tribunal, tem que ter pequenas diferenças. Se o testemunho for exatamente igual, o que é que os jurados vão pensar, as pessoas envolvidas no caso vão pensar, os juízes vão pensar, eles combinaram o relato, eles ensaiaram o que iriam dizer, tá? Então essa pequena diferença nos relatos é o que prova que o relato é autêntico, segundo esse grande jurista americano, tá bom? Então, se existem pequenas diferenças nos relatos, é exatamente o que esperaríamos se os escritores dos evangelhos fossem todos testemunhas oculares da ressurreição, tá? Ou seja, seria uma prova de que eles estavam falando a verdade. Exatamente porque os testemunhos oculares concordam no que é essencial e divergem levemente no que é periférico. Ou seja, eles concordam com o túmulo vazio, também sobre a ressurreição, concordam com a ressurreição, concordam com as aparições pós-morte, mas diferem sobre quem chegou primeiro ao túmulo ou quem entrou primeiro no túmulo, etc. Então, discordar ou dar um relato diferente não é necessariamente uma contradição, tá? Minha esposa disse que estava num evento e uma pessoa disse a ela assim, olha, tinha uma pessoa junto de você assim, 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 ela disse, eu não vi, tá? Mas aí essa outra pessoa disse, mas fulana viu, outra pessoa viu. E outras pessoas viram, mas imagine se ela fosse dar o relato, olha, não tinha ninguém com essa característica junto de mim, tá? Eu não lembro dessa pessoa, e as pessoas dissessem, nós vimos, tá? Não é uma contradição, tá bom? Então, eles discordam sobre o que é periférico e concordam com o que é essencial, tá? Um exemplo fantástico da história moderna é o naufrágio do Titanic, tá bom? Os sobreviventes concordam que o Titanic afundou, mas uma parte dos sobreviventes relataram que o navio afundou por inteiro e de uma só vez, tá? Outro grupo de sobreviventes disseram que o Titanic se partia ao meio antes de afundar, tá? Então, e aí? Dois relatos
diferentes. Olha, o Titanic afundou, mas ele afundou de uma vez só, ao todo, tá? Outro grupo de sobreviventes não, ele se partiu ao meio antes de afundar, tá? Se você analisar diferente, se você analisar mais de perto, você vai ver que os relatos não entram em contradição, tá? Eles podem ser harmonizados, dependendo do ponto de vista, do ponto geográfico de cada testemunho ocular, tá? Então, o importante acerca do Titanic, e este é o relato verdadeiro, tá? E todos concordam com o essencial, saber, o Titanic afundou, centenas de pessoas morreram, muitas sobreviveram, tá? O mesmo é verdadeiro sobre os escritores do Novo Testamento, ou seja, Jesus ressuscitou dos mortos, mas eles divergem levemente sobre questões periféricas, e essas diferenças não são necessariamente contradições e não afetam as questões teológicas, tá? Não são contradições e não afetam as questões teológicas. Outra coisa importante é que quando olhamos mais de perto essas possíveis, entre aspas, possíveis contradições, descobrimos que não são contradições verdadeiras, mas que podem ser facilmente harmonizadas, tá? Então, existem dois livros importantes. Há um livro do Norman Geisler, Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições entre aspas, né? Contradições da Bíblia. Ele vai, cada texto que as pessoas dizem que é contradição, ele analisa e harmoniza, tá? Mostra a harmonização. Outro livro importantíssimo é o livro Enciclopédia Temas Bíblicos, Gleason Archer Jr. Recomendo veementemente esses dois livros, tá? Recomendo também o livro do Gleason Archer Jr., Merece Confiança no Antigo Testamento, é uma pergunta, e o livro do F.F. Bruce, Merece Confiança no Novo Testamento, recomendo com veemência, tá? Então, vamos supor que, ainda que se encontre uma real contradição, tá? Ainda que alguém encontre uma real contradição na Bíblia ou no Novo Testamento, elas não atingem os temas centrais que são caros à fé cristã, tá? Eu não acredito que hajam, eu não acredito. Outra coisa, ainda que se encontre um erro, você não consegue provar que a Bíblia não é digna de crédito ou o cristianismo é falso. Entenda, eu estou supondo, é uma suposição, ainda que se encontre, tá? Eu não acredito que hajam erros, tá? Eu entendo que se Deus não pode errar, e a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia está isenta de erros. Mas Agostinho, no século V, diz: olha, se você se deparar com uma possível contradição da Bíblia, você está diante de três possibilidades: erro de tradução, erro de quem copiou, ou você não está entendendo a passagem, tá? É importante essa distinção, até porque no livro de Norman Geisler e William Nix, Introdução Bíblica, eles dizem que 99,5% da Bíblia é pura, tá? É isenta de erros. Como são produto das cópias, não são os autógrafos eram de fato, não continham esses erros de estilo, de erros de copista, erros de tradução, tá? Que foram comprovados por meio, cujo texto foi comprovado sua veracidade por meio da crítica textual, pela comparação dos manuscritos, tá? Então esse livro também é importante, tá bom? Se você encontrar um possível erro, isso não prova que a Bíblia não é digna de crédito ou que o cristianismo é falso, tá? Isso é um ponto pacífico, tá bom? Gary Habermas é o erudito hoje que mais escreveu sobre a ressurreição de Jesus na história. Ele escreveu muitos livros, e sua obra magna, a obra principal dele sobre a ressurreição, tem 5.000 páginas, tem mais de 5.000 páginas, tá? Ele é o maior erudito no assunto e leciona na Liber University, né? Ele disse: quando uma pessoa chega e diz que encontrou um erro na Bíblia, ele sempre pergunta: qual é o seu ponto? O que você quer dizer com erro ou contradição? Então, mesmo hipoteticamente que a pessoa esteja certa, isso não destrói o cristianismo. Ainda que alguém alegue que a Bíblia não seja inerrante, eu repito, eu acredito que a Bíblia é inerrante, tá? Mas ainda que alguém alegue que a Bíblia não seja inerrante,
Isso não significa que a Bíblia seja falsa, nem que o cristianismo seja falso. Simplesmente não é verdade, é uma alegação que não decorre das premissas. Geralmente os críticos da Bíblia dizem assim: olha, a Bíblia não é digna de crédito, nós não devemos crer na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita pelo homem. A Bíblia foi escrita pelo homem, tá? Então, e sobre essa acusação, que não devemos crer na Bíblia porque ela foi escrita por homens, tá? Então devemos fazer uma pergunta simples a esse crítico. Então, eu não deveria acreditar no que você está falando porque você é homem? Ou eu não deveria acreditar no que você escreveu porque você é homem? Tá? A Bíblia, a palavra de Deus, tem um cunho da inspiração. Tá? É um livro com cerca de 6.300 profecias, mais de 3.200 profecias já se cumpriram. Não são profecias que passaram em algum recanto, são profecias que fazem parte da história humana e abalaram as estruturas da humanidade. Tá? E são profecias que você pode voltar na história e na arqueologia e confirmar a veracidade da Bíblia, tá bom? Então, gente, Deus abençoe. Obrigado aí pela audiência. Curta, comente, compartilhe e vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Wilson Salles falando aqui. Paz do Senhor.